Eu vou estar compartilhando uma palavra que alguns de vocês já ouviram, mas eu sei que a grande maioria não ouviu ainda, sobre o que nós chamamos fator Barnabé. E alguns anos atrás, quando nossa igreja ainda estava começando a crescer, nós começamos a sentir que estávamos ficando grandes pela graça de Deus numericamente, mas estávamos perdendo um pouco aquele contato de intimidade, de família. E Deus não queria isso, mesmo que já estávamos baseados em grupos familiares, em células, mas nós não queríamos perder aquela profunda intimidade de família. Agora, pela graça de Deus, somos muito maiores numericamente, mas eu creio que aquela intimidade de família tem até crescido, tem aumentado. E um dos segredos, esse princípio do fator Barnabé. O princípio do fator Barnabé. A igreja no Brasil, e eu falo como brasileiro que eu sou, nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou descendente de norte-americano, mas eu tenho um privilégio e a honra de ser brasileiro, nascido no Brasil, casado com uma brasileira linda, e tenho 3 filhos lindos brasileiros também. Mas a igreja no nosso querido Brasil, e eu creio que não é só no Brasil, ao redor do mundo, tem experimentado um grande e lindo crescimento. Mas muitas vezes, como o pastor Carlos Alberto Bezerra estava dizendo, ela não tem realmente tido a graça de saber integrar essas novas pessoas na igreja. E o que é tão triste é que muitas igrejas então acabam sendo como uma rodoviária, onde entra muita gente, mas também sai muita gente. E eu lembro que anos atrás nós começamos a falar: em nome de Jesus nós vamos fechar a porta dos fundos. Nós não vamos só fechar a porta dos fundos, nós vamos colocar cadeado na porta dos fundos. Nós não vamos só colocar cadeado na porta dos fundos, nós vamos soldar a porta dos fundos. Não queremos perder nenhum. E nosso lema começou a ser João capítulo 17, versículo 12: eu os guardei, eu os protegi e não perdi nenhum. Procuramos então sonhar em realmente manter aquelas decisões, porque qualquer igreja que prega a palavra pura de Deus, na unção do Espírito Santo, pelo menos aqui no Brasil, ela vai ter muitas pessoas decidindo para Jesus. Isso é um fato. A atmosfera sobre o Brasil está tão madura, o ar está tão aberto, os céus estão tão abertos, tantas pessoas estão querendo entregar a vida a Jesus. Eu sei que isso acontece em Santarém, e na medida que eu tenho viajado, outros pastores também têm testificado que esta é a realidade da cidade deles. Muitos até que ainda não entregaram a vida a Jesus, mas dizem assim: olha, eu não sou evangélico ainda. Então tem muitos com plano de entregar a vida a Jesus. A atmosfera está muito aberta, a seara está madura. Eu costumo dizer que se você até aqui no Brasil, se você até piscar seu olho de uma forma ungida, já tem gente chorando: eu quero Jesus. Porque as pessoas estão querendo Jesus, estão com fome de Jesus. E o que é tão triste, queridos, é ver igrejas ungidas, cheias do Espírito Santo, que tem um vinho novo do Espírito Santo, e multidões fazendo decisões lá na frente, chorando. Mas o que é tão triste é que depois, muitas vezes você nunca vê mais aquelas pessoas. Para onde foram? Ninguém nem sabe. Parece que existe uma santa obsessão, e boa, de levar a pessoa a fazer decisão para entregar a vida a Jesus. Mas existe um descuidado tão grande de cuidar bem daquela pessoa, de integrá-la na vida da igreja. Eu gostaria de falar mais sobre a integração, mas antes, vamos falar só um pouquinho mais sobre ganhando pessoas para Jesus. Desde o começo, em Santarém, eu sabia de um segredo: ovelha sadia sempre dá cria. O segredo principal não seria uma estratégia de evangelismo, mas seria cristãos cheios do Espírito Santo, vivendo vidas vitoriosas, tendo profunda intimidade com Deus.
Se a pessoa estiver tão cheia de Jesus, ela vai naturalmente atrair outras pessoas para Jesus. Você já viu alguém que é muito cheio de Jesus? É impressionante como aquela pessoa ganha pessoas para Jesus. Eu quero ser mais cheio de Jesus. Eu quero ter mais intimidade com Ele. Eu sei que esse é o segredo. Eu já tive algumas experiências bem interessantes, mas muito poucas em comparação com o que eu quero. Eu quero ter muito mais experiências assim. Eu quero constantemente ter experiências assim. Eu quero entrar num avião e a pessoa já vê algo diferente. Eu quero entrar num restaurante. Eu lembro uma vez eu entrei num restaurante bem chique e o garçom ficou olhando para mim. Depois ele falou assim: tem uma coisa diferente sobre o quê? Sobre você. O que é? Parece que você está cheio de Deus. Eu fiquei tão feliz, mas eu quero que isso aconteça muito mais. Muito mais. Eu lembro uma vez que eu entrei no escritório, a pessoa que estava sentada lá olhou para mim e começou a chorar. Eu creio que não é porque eu sou tão feio, né? Mas eu tenho certeza, falando sério, que ela sentiu a presença de Deus. Mas eu quero que isso aconteça toda hora. Eu sei que você também quer. Por isso que nós temos que buscar mais e mais intimidade com Deus. Se o nosso tanque estiver cheio, nós vamos poder abastecer os outros. Nós precisamos mais de Jesus. Todo pastor, todo líder tem que lembrar disso. Ele tem que tirar mais tempo com o Senhor da seara. E depois a seara do Senhor vem de reboque. O vertical gera o horizontal. O vertical gera o horizontal. Eu tive uma certa experiência, que eu conto muito, de quando eu estava estudando na faculdade de música. Na realidade eu formei em teologia, mas durante uma das férias eu fiz um pequeno curso na faculdade de música jazz, lá em Berklee College of Music, em Boston, Massachusetts. E eu não era pastor e nem tinha a cara de pastor, nem de crente, porque eu tinha um cabelo um pouco comprido e eu estava eu estava fazendo Cooper, né? Correndo muito. Naquela época eu corria 8 a 9 quilômetros por dia, muitas vezes, né? Acredite ou não. Mas eu estava com shortinho de nylon, tênis, camiseta de nylon, estava correndo. E depois eu decidi pegar o ônibus para voltar para a faculdade. E no ônibus eu só estava lá parado, só olhando assim, cheio de Jesus. Quando um cabeludão que estava dentro do ônibus ficou olhando para mim assim. Eu disfarcei, né, porque achei muito estranho, mas ele chegou muito perto de mim. O americano normalmente não chega tão pertinho, né? Nós brasileiros somos mais melosos, né? Mas o americano é mais distante um pouco. E chegou bem pertinho de mim e falou assim: cara, o que é que você tem aí, hein? Aí eu pensei, seriamente, irmãos, eu pensei que talvez ele estava querendo me assaltar. Mas eu estava só de camiseta de nylon, shortinho de nylon. Pensei, é óbvio que não tem nada para ele roubar. Ele falou, eu falei, o que é que você quer, cara? Ele falou, cara, você sabe o que eu quero. Eu quero saber que tipo de droga que você está tomando que te faz ficar tão cheio de alegria, cara. Fala logo, que tipo de droga é que você tem aí, rapaz? Eu quero tomar também. Aí eu ia logo falar para ele, não estou tomando droga nenhuma, né? Mas eu pensei, que oportunidade maravilhosa de falar de Jesus. Então naquele momento eu me tornei um santo traficante. Ele estava tudo místico, então também fiquei tudo místico, né? Falei para ele, você quer mesmo saber o que é que eu tenho? Ele falou, eu quero. Eu falei, é Jesus. E eu pude então compartilhar Jesus com ele. E como é maravilhoso, realmente. Está cheio de Jesus. Ovelha sadia sempre dá cria. Mas o que ainda não entenderam, né? Desculpa usar uma expressão popular, mas
Parece que na igreja brasileira a ficha já caiu, que é para todo cristão estar ganhando pessoas para Jesus. Isso aí, em geral, as igrejas evangélicas entendem isso. É para todo mundo estar ganhando alma para Jesus. Mas o que a ficha ainda não caiu, que assim como toda ovelha sadia sempre dá cria, quem é que dá leite para um cordeirinho recém-nascido? É a ovelha mãe que a gerou. Se eu ganhei uma pessoa para Jesus, eu tenho responsabilidade diante de Deus de cuidar bem daquela pessoa, de integrá-la na vida da igreja. Eu quero dizer uma coisa aqui. Eu creio de todo o meu coração isso aqui. Pode parecer heresia o que eu vou dizer, mas antes de me apedrejar, ouça bem o que eu vou dizer. Eu sei que parece heresia, mas eu creio realmente que se a igreja local prega a palavra pura de Deus, na unção do Espírito, é mais importante integrar a pessoa na vida da igreja do que levá-la a fazer uma decisão. Eu realmente creio isso. Deixa eu explicar. Se eu levar uma pessoa a fazer uma decisão, e olha, quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra isso, acho importante isso. Nós temos 5 cultos no domingo para caber todo mundo, só na igreja sede lá, e a mesma pregação. Até uma das razões é para desestimular as pessoas a virem para mais de um culto. É o mesmo pregador e a mesma pregação, nos 5 cultos no domingo. E depois, durante a semana, dentro das células, dos grupos pequenos, eles vão então ver como que vão aplicar aquilo no dia a dia. Mas escuta bem, em todos os 5 cultos, eu normalmente gosto de fazer um grande apelo, e nós vemos multidões e multidões chorando, se arrependendo dos seus pecados, entregando a vida a Jesus. Mas se você for descer lá e fazer uma entrevista, pessoas de fora já fizeram isso, já foram lá perguntar para essas pessoas, e se você for pesquisar, normalmente é 98% para cima daquelas pessoas, 98% ou mais, vão dizer: eu vim aqui porque foi alguém lá da célula que me convidou, que me trouxe. Eu vim aqui porque foi alguém do grupo que me evangelizou. Na realidade eu até já repeti oração com ele, já entreguei minha vida a Jesus, mas estou fazendo uma decisão pública aqui. É impressionante. E olha que nós temos um canal de televisão em Santarém, um canal aberto, canal 7. Mas a forma que nós mais estamos atraindo pessoas para Jesus, a televisão ajuda a enriquecer o processo, sem dúvida, mas não é o segredo. Por incrível que pareça, eu sei que isso parece até anti-evangélico hoje em dia no Brasil, dizer que a mídia não é o segredo principal. Mas eu creio que o segredo principal são os relacionamentos, é a igreja saber integrar a pessoa. Por que eu digo que é mais importante integrar? E olha, integrar é mais profundo do que entrosar. Integrar é fazer a pessoa se sentir como peixe dentro da água, ao ponto que ela diz: olha, dessa igreja, desse grupo familiar, eu não vou sair mais, eu gostei, eu quero ficar vindo aqui para ouvir a palavra de Deus, eu tenho amigos íntimos aqui, daqui eu não saio mais. Agora escuta bem, por que eu digo que eu creio que é mais importante integrar a pessoa na vida da igreja do que levá-la a fazer uma decisão? Porque quando a pessoa faz a decisão, mesmo que ela fez um passo certo, na direção certa, sem dúvida, mas nós não podemos ver o coração dela, nós não podemos ter certeza que ela teve revelação do novo nascimento, não é verdade? E se ela não foi integrada na vida da igreja, provavelmente nunca mais vamos ver aquela pessoa. Quando ela é nova, decidida, e se ela não estiver integrada na vida da igreja, ela se torna tão suscetível às mentiras do diabo. Primeira vez que ela pisa na bola, na segunda-feira, o diabo vem e fala: você não converteu que nada, esse negócio de crente não dá certo para você,
é melhor você desistir. Por isso, irmãos, que nós vemos vez após vez nas igrejas brasileiras muitas decisões na frente. E aonde foram aquelas pessoas? Mas se nós conseguirmos integrar aquela pessoa na vida da igreja, ao ponto que ela diz: daqui eu não saio mais, eu me sinto bem, eu tenho amigos íntimos aqui, daqui eu não vou sair mais. Sabe o que vai acontecer? Mesmo que ela ainda não fez uma decisão, ela vai fazer, porque ela está se expondo à influência da palavra e à influência da unção do Espírito. Ela vai converter-se ao Senhor Jesus. Só que tem uma coisa: ela não sai mais, porque agora ela está integrada, e ela vai crescer, e ela vai ser bem cuidada. Então eu creio, mesmo que pareça herético dizer isso, que a igreja brasileira corretamente tem uma santa obsessão de fazer a pessoa entregar a vida a Jesus. Amém, concordo. Mas devemos ter ainda uma maior obsessão santa de integrar a pessoa na vida da igreja, de mantê-la, de cuidar bem dela, de garantir que ela está se sentindo como o peixe dentro da água. Agora, qual o segredo de integrar alguém na vida da igreja local? Bem, quando Deus começou a nos mostrar algumas coisas bem preciosas em relação a isso, eu pedi a Deus: Deus, me dê uma mensagem para poder passar essa visão para a igreja. E Deus me fez lembrar de Barnabé, e eu comecei a estudar Barnabé. E foi quando Deus me deu essa mensagem, vários anos atrás, do fator Barnabé. De lá para cá eu já até vi em livro norte-americano, até com um capítulo, fator Barnabé. Mas eu prometo que eu não plagiei do livro. Eu creio que eles também não plagiaram de mim. Eu creio que tivemos a mesma fonte, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre Barnabé, a partir de Atos capítulo 4, por favor. Versículo 36, primeira vez que Barnabé é mencionado na Bíblia. Atos 4, 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Nós vamos continuar daqui um pouco, mas vamos parar aí. A primeira coisa que nós vemos sobre Barnabé é que o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José. E como hoje José era um nome muito comum, e eu imagino que os apóstolos, falando entre eles, começaram a mencionar: vocês notaram aquele José? Ele é tão legal, ele sabe cuidar bem dos novos convertidos. Quando nós confiamos alguém na mão dele, aquela pessoa cresce na fé. Aí o outro apóstolo perguntou: qual José é esse? É tanto José. Então eles decidiram dar um apelido para ele, e o apelido que deram é Barnabé. Agora, esse nome Barnabé é transliterado do hebraico para o grego. No original, a palavra Barnabé vem de duas palavras: Barnabé. A expressão bar, toda vez que você vê na Bíblia, quer dizer filho. Por exemplo, Bar Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Enfim, a Bíblia está cheio de... Tem até um homem com o nome de Bar Jesus. Tem outro, Barrabás. Interessante. Jesus morreu no lugar desse ladrão que se chamava Barrabás. Abba quer dizer pai, Abbas é plural, pais. Na realidade, Barrabás no original, os dois estão plural, filhos dos pais. Nem todo mundo aqui talvez seja pai, mas todo mundo é filho de algum pai. E Jesus morreu no lugar de Barrabás. Jesus morreu no lugar de todos os filhos de todos os pais. Bem, isso aí é só um parêntese aí. Mas continuando, Barnabé, filho de Nabé. O que quer dizer Nabé? Nabé é paraclisis. Paraclisis vem da mesminha raiz da palavra paracletos. Paracletos foi o nome que Jesus deu ao Espírito Santo. Ele disse: eu já vou embora. E os discípulos ficaram tristes,
estavam convivendo com Jesus por mais do que 3 anos e meio, quase 4 anos, e eles amavam tanto a Jesus. Jesus era o melhor amigo deles. Jesus estava tão cheio da graça de Deus. Eles comiam, dormiam, brincavam com Jesus. E agora Jesus falou: eu vou embora. E eles ficaram tristes, e Jesus falou: vocês não têm que ficar tristes, porque é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Quem é ele, Jesus? O Paracletos, o Consolador. Se eu for, o Paracletos vai poder vir, e ele vai poder ficar com cada um de vocês 24 horas por dia. A palavra Paracletos, no original, ela dá esta ideia de alguém que vem ao lado para encorajar, para ajudar, para animar. Alguém para ser um amigo íntimo, para encorajar. Então, Jesus foi preparando o coração, a disposição e a mentalidade dos seus discípulos para poder caminhar junto com o Espírito Santo. Ele falou: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu mandarei um outro Paracletos para estar ao lado de vocês. E eu imagino, eu posso estar enganado, mas eu imagino que os apóstolos viam como que o Barnabé procedia com os novos convertidos, procedia com os irmãos, procedia com aqueles irmãos problemáticos, aqueles que eram muitas vezes considerados problemas, outros que estavam já afastados da comunhão na igreja, e ele ia atrás como alguém que encorajava. E eu imagino que Barnabé fez eles lembrarem do Espírito Santo, de tanto Jesus falar para eles como era o trabalho do Espírito Santo. Barnabé, filho do Paraclises, ou de Paraclises, do encorajamento, porque essa tradução, em algumas Bíblias traduzida exortação ou consolação, mas uma tradução bem precisa no português moderno dessa palavra Paraclises, nabé, seria encorajamento. Barnabé é chamado, na Bíblia anotada, diz o seguinte, que Barnabé é chamado de um consolador ou encorajador. Barnabé, filho da consolação, do encorajamento. Podíamos dizer filho do Espírito Santo. Que apelido fantástico, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que dar apelido é correto? Não é certo se for um apelido negativo, né? Ô barrigudo, ô careca. Apelido negativo não é legal, porque não edifica ninguém. Mas apelidos positivos são bons. Ou ungido, ou abençoado, ou nesse caso, o filho do Paraclises, o filho do Espírito Santo. Você pode imaginar um apelido melhor do que esse? Filho do Espírito Santo. Os apóstolos eram tão empolgados com a vida de Barnabé que deram esse apelido para ele. Quantos gostariam de sair daqui com um novo apelido, filho do Espírito Santo? Levante sua mão, amém? Talvez você já é um Barnabé, mas eu creio de todo o meu coração que antes de você sair daqui hoje de manhã, você vai ser ainda mais um Barnabé, mais do que você já é, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Olha para alguém e diga assim: você, já estou vendo você como um grande Barnabé. Se for mulher, Barnabela, viu, irmãs? Barnabela, amém? Na realidade, no original seria Bate-nabé, né? Porque filha é Bate, mas fica mais bonito Barnabela, né? Portuguesado. Agora,
Vamos ver algumas qualidades de Barnabé. Primeira coisa que fala aqui, levita. Nós sabemos que isso é simbolicamente falando, mas os levitas no Velho Testamento eram responsáveis para dirigir a adoração. Como eu já disse, é o vertical que gera o horizontal. Olha, meus amados, se você quer ser uma pessoa que realmente integra os outros na vida da igreja, não pode ser uma pessoa seca, só cheio de muito conhecimento, mas sem vida. Temos que ser pessoas borbulhando com a presença de Deus. Barnabé era levita e ele era natural de Chipre. Diz o versículo 27 que ele tinha um campo, um terreno, e ele vendeu esse campo e trouxe todo aquele dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Isso é interessante, queridos, porque os teólogos creem que o terreno que o Barnabé vendeu, quase com certeza, era da sua terra natural. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer que ele era natural de Chipre. E é interessante porque naquela época todo mundo sabia que quem tinha terreno no Chipre, normalmente era pessoa rica. Por quê? Porque a terra nesta ilha de Chipre, naquela época e até hoje, é uma terra muito cara, porque é uma terra muito fértil, onde cresce árvores frutíferas lindas. Também é uma terra com muitos minerais, pedras preciosas. É uma terra muito cara lá no Chipre, até hoje é cara. E Barnabé, tudo indica, por ser natural de Chipre, esse terreno, esse campo que ele tinha era em Chipre. E a Bíblia faz questão, porque tudo indica que era muito dinheiro que ele pôde receber desse terreno que ele vendeu. E ele pegou esse dinheiro e deu tudo, depositou tudo aos pés dos apóstolos. Eu acho que aquilo sacudiu com a igreja, ao ponto até que, infelizmente, Ananias e Safira, para não querer ficar atrás, fizeram o que fizeram, infelizmente. Mas a Bíblia, no caso de Barnabé, mostra isso como algo muito positivo, algo muito lindo. Deixa eu falar uma coisa: se você quer ser um Barnabé, se você quer ser uma Barnabela, você vai ter que realmente ajudar os outros. Você vai ter que ser desprendido, não só dos seus bens materiais, mas do seu tempo. Se você quer realmente ajudar o outro, você não pode ser egoísta, nem com seu tempo, nem com sua folga, nem com seus bens materiais. A pessoa que realmente ajuda a outra, o verdadeiro Barnabé, a verdadeira Barnabela, é uma pessoa desprendida. Ela quer dar de si, ela tira tempo para ir atrás da pessoa, e muitas vezes ela abre mão do que parece ser por direito dela, a folga dela, os bens dela, para ajudar as outras pessoas. Vamos continuar vendo mais sobre a vida de Barnabé, mas antes vamos ver a vida de um homem que se chama Saulo. Atos capítulo 9, versículos 26 em diante. Atos 9, 26 em diante. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Queridos, aqui nós vemos aquele homem que se tornaria no futuro o grande apóstolo Paulo. Mas aqui ele era um novo convertido ainda, o Saulo. E ele estava procurando o quê? Integração. Ele estava procurando se ajuntar com a igreja sede, né? A igreja lá em Jerusalém. E ele foi lá para se integrar. E em vez de ser integrado, o que aconteceu? Diz a Bíblia, todos, diga todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Agora escuta bem, queridos, a Bíblia fala que todos o temiam, ninguém acreditava que ele era um discípulo, um verdadeiro seguidor de Jesus.
Quantas vezes isso acontece em meio das nossas queridas igrejas? Alguém se converte e por uma razão ou outra, ele não tem ainda a cara de crente, e as pessoas já começam a olhar para ele atravessadamente. Você acha que ele nasceu de novo? Eu não. Tudo bem, irmão? Paz do Senhor, seja bem-vindo, viu? Eu acho que não nasceu de novo, não. Isso tem acontecido tantas vezes. Agora, nós temos que lembrar, irmãos, a Bíblia fala em Coríntios que todo novo convertido, a Bíblia que diz isso, todo bebê na fé é carnal. É carnal. Eles são fracos, é igual um bebezinho recém-nascido. Quando eles são recebidos com esse tipo de ação pela igreja, é uma coisa tão triste, tão triste. Às vezes, ele converteu-se de verdade. E você sabe que às vezes algumas conversões são tão dramáticas que a pessoa nem sente vontade mais para os vícios. Mas outras não são assim, você sabe. Às vezes é uma coisa mais paulatina. A pessoa ainda não venceu o cigarro. Então ele tem tanta vergonha que fuma e fala, mas quero ficar as 2 horas todinha do culto. Então ele fuma lá na casa dele antes de sair, põe muita menta, chega na igreja, mas ainda tem um bafozinho de cigarro. Aí um irmão comenta para o outro, você viu como ele tem bafo de cigarro? Eu acho que ele não converteu de verdade. Aí o outro fala assim, eu sei que ele não converteu. Outro dia eu estava passando lá na loja tal, eu vi ele fumando. Misericórdia, irmãos. Que coisa horrível. E tem gente que é da igreja, que até fala que é dom de discernimento. Não, eu tenho um dom de discernimento. Eu posso ver quando alguém é de verdade ou falso. Eu fico olhando. Isso não é dom de discernimento, não. Isso é demônio de desconfiança. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós não precisamos sentir tão condenados também, porque a igreja primitiva também tiver esse problema. Ai, que coisa horrível. Eu posso estar enganado, irmãos, mas na minha opinião, Saulo aqui era como qualquer outro novo convertido. E qualquer outro novo convertido que é rejeitado pela vida da igreja, que não é integrado, ele estava procurando se juntar e foi rejeitado. Eu posso estar enganado, mas na minha opinião, Saulo aqui se tornou mais um candidato a desviar, a se desviar, a desviar-se. Eu realmente creio isso. Aliás, eu acredito que se não fosse pelas próximas 2 palavras na Bíblia, talvez nós nunca teríamos tido o grande apóstolo Paulo. Se não fosse pelas próximas 2 palavras na Bíblia, talvez nós nunca teríamos tido o grande apóstolo Paulo, que escreveu mais de metade dos livros do Novo Testamento. Quais são as próximas 2 palavras? Olha lá, queridos. Versículo 27. Mais Barnabé. Diga, mais Barnabé. A Bíblia fala que Saulo estava procurando se juntar com os irmãos, se sentir como peixe dentro da água, e ninguém acreditava nele. Se não fosse pelo Barnabé, talvez nunca teríamos tido o grande apóstolo Paulo. Mas Barnabé, se tem um homem depois de Jesus e meus familiares que eu quero procurar quando eu chegar no céu, esse homem Barnabé. Eu sou muito fã dele. Eu quero abraçá-lo, beijá-lo e falar, querido, você foi uma inspiração para a minha vida, para a minha igreja, para milhares e milhares, de acreditar naqueles em que ninguém acredita, de ir atrás daqueles que são rejeitados. Mas Barnabé, qual foi a primeira coisa que Barnabé fez aqui? Diz a Bíblia, versículo 27, mas Barnabé
tomando-o consigo. Diga isso, tomando-o consigo. A primeira coisa que você faz, se você quiser ser um Barnabé, uma Barnabela, você tem que pegar aquela pessoa que ainda não está integrada na vida da igreja, que está se sentindo como peixe fora da água, e você tem que tomá-la consigo. Leve ela para sua casa, dê uma refeição para ela. Ah, pastor Eibe, sabe, São Paulo é diferente, a cidade é muito agitada, nós não temos tempo para isso. Meus irmãos, se não tiver tempo para obedecer a palavra de Deus, a Bíblia só chama isso de uma coisa: pecado. Nós temos que resgatar os valores da igreja primitiva, se nós quisermos ter os resultados da igreja primitiva. E um dos valores era construir relacionamentos, é tirar tempo com as pessoas. Temos que tomá-las conosco. Muitas vezes a pessoa está tudo preparada lá para assistir o jogo da Copa do Brasil, está lá preparando o churrasco e tal, e aí o Espírito Santo fala: o irmão Joãozinho nunca mais voltou para a igreja. Lembra aquele irmão que fez decisão? Ele não tem amigos íntimos na igreja. Por que você não vai lá agora? Liga para o Joãozinho, vai apanhá-lo no seu carro, para ele vir comer esse churrasco e assistir o jogo com você. E quem sabe, na medida que você fica conversando com o Joãozinho, ouvindo o coração dele, ele vai começar a sentir que ele tem amigos íntimos. A vida dele vai mudar. Como nós temos deixado muitas vezes de ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu lembro uma experiência, aliás, vários irmãos, eu poderia te contar de vários pastores e líderes que hoje são pastores e líderes lá em Santarém. Eu lembro do caso do pastor Rai. Eu lembro, é uma história que eu conto muito, mas eu sei que a maioria aqui não ouviu ainda, então vou contar. É do irmão Gildo. O irmão Gildo era um jovem empolgado que entregou a vida a Jesus. Anos atrás, eu lembro, nós estávamos começando, trabalhando na igreja. O irmão Gildo era aquele exemplo triste do clássico, do desviado profissional. Você já viu esses? Fez decisão na empolgação. Poucas semanas depois, que deu, Gildo? Estava desviado. Depois reconciliou. Não, agora é para valer. Desviou de novo. Depois, não, agora, pastor, estou sério. Negócio é comigo mesmo. E ele foi até batizar-se nas águas. Depois do batismo, desviou de novo. Chegaram para mim e falaram: olha, nós vimos o Gildo lá no arraial da igreja católica, sentado com umas prostitutas bebendo cerveja. Eu falei: eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu fui lá na casa do Gildo, eu lembro como se fosse hoje ainda. Era uma casa bem pobre, pequena, bem baixinha. A mãe dele, naquela época, ninguém ainda tinha entregue sua vida a Jesus na casa do Gildo. E ele era desviado. Mas a mãe dele me recebeu na porta. Eu falei: o Gildo está aí? Ela falou: tá. Deixa eu lá chamá-lo. E ela foi chamá-lo. Demorou muito, ela voltou envergonhada, disse: ele não quer falar com você. Mas eu sabia por quê. O Gildo estava com vergonha de mim. Eu falei assim: deixa eu falar com ele assim mesmo? Ela falou: pode. Aí ele estava no quintal, mas para entrar no quintal de trás, tinha que passar por dentro da casa. Tudo estreito, pequeno, baixinho. Me agachei, passei por dentro da casa e fui para o quintal lá atrás. Lá estava o Gildo debaixo de uma árvore, cara de triste, envergonhado, e parecia um pouco bravo também. Eu cheguei e falei: paz do Senhor, irmão Gildo, nós te amamos tanto. Eu te amo, Gildo. Jesus te ama. Gildo, volta para Jesus. Ah, eu vou voltar. Gildo, eu sabia que ele queria tocar
aprender a tocar violão, né? Falei: Gildo, eu vejo você tocando violão, eu vejo Deus te dando esta graça, eu te vejo como pastor, Gildo, eu te vejo como homem de Deus, eu vejo isso, eu sinto no meu coração isso, Gildo. Tá, pastor, eu vou voltar. Só que desta vez ele não voltou, ele estava envergonhado demais, mas eu perseverei, eu fiquei indo atrás de vez em quando, amando. Eu lembro uma vez que eu estava descendo a rua, segurando o violão, era à noite, com um amigo meu. Nós estávamos descendo a Raimundo Fona, lá em Santarém, e de longe vi um Gildo no meio das mulheres, de várias prostitutas assim, muito doido. E meu amigo viu o Gildo primeiro e falou: olha o Gildo. Eu falei: ah, é mesmo? Eu falei: segura o violão aqui. E eu fui para onde estava o Gildo, adiantei o passo rapidamente, peguei o Gildo, falei: pá do Senhor, irmão. Aí o Gildo me tirou do meio das mulheres lá. Tá, pastor, eu volto para a igreja, eu prometo. Em outras palavras, me deixa em paz. Eu falei: Gildo, eu te amo, Jesus também te ama. Eu estou vendo você como pastor, Gildo. Deus vai te usar poderosamente. Eu ensino para o nosso povo: nunca desiste de ninguém. Fica indo atrás. Irmãos, nós tivemos irmãos que estavam afastados por 15 anos, mas nós ficamos acreditando, ficamos declarando, eles vão voltar. Ficamos amando, e as células ficavam amando, e foram se multiplicando, enchendo a cidade tanto, que a casa dele ficou rodeada de grupos pequenos de células. Não tinha mais jeito, era só converter ou converter. Eu falei: Gildo, eu te vejo como pastor, como homem de Deus. E sabe, irmãos, para encurtar a história, Gildo voltou, mas dessa vez voltou diferente, totalmente. Ele disse que foi como se uma lâmpada acendeu dentro dele. Ele começou a ter revelação da palavra, ele começou a crescer espiritualmente. Depois de vários anos, ainda solteiro, ele se envolveu fortemente no ministério, se tornou pastor mesmo, aprendeu a tocar violão, guitarra, compôs músicas. Ele casou com uma jovem maravilhosa, muito espiritual, lá de Paraná. Ele casou com essa jovem, e hoje, só para você ver o que Deus tem feito na vida e família do Gildo, não é somente Gildo que é pastor, mas a esposa dele se tornou pastora de distrito de muitos grupos pequenos. A mãe dele, supervisora de área de muitos grupos pequenos. Um dos irmãos dele já é supervisor de área. Outro irmão dele é pastor de distrito. Deus abençoou. Gildo hoje tem uma casa linda, um carro. Os 3 filhos do Gildo, todos estão liderando grupos pequenos, todos envolvidos na obra até o pescoço, apaixonados por Jesus, ganhando almas por Jesus. E tem um detalhe: isto é só o começo. Amém? Aleluia. Na igreja sede, o Gildo supervisiona mais do que 340 células, igrejas nos lares, e mais do que 1000 grupinhos de evangelismo, total de aproximadamente 1.500 grupos pequenos, só na igreja sede. E o pastor Gildo também supervisiona algumas outras congregações. Na minha opinião, ele é um dos maiores líderes evangélicos de todo o norte do Brasil. Queridos, mas lá estava o Gildo, afastado, abandonado. E olha o que diz a palavra de Deus. Olha, fala: mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor. Então Barnabé entrosou, integrou ele com os apóstolos. Depois fala assim, versículo 28, olha o que diz: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Sabe o que eu vejo aí? Um peixe dentro d'água, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Mas olha o próximo versículo, queridos, 29. Falava e discutia com os helenistas.
O próprio apóstolo Paulo, mais tarde, nas epístolas, escreveu o quê? Não vos envolveis em discussões. Mas aquele era um novo convertido, aquele era um novinho convertido. Então, como que é o novo convertido normalmente? Empolgado, cheio de Jesus, mas bate boca com qualquer um, discute. E ele começou a se tornar um problema para a igreja de Jerusalém. Eu posso estar enganado, mas eu creio que a igreja de Jerusalém foi errada. Em vez de despachá-lo, olha o que fizeram, versículo 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Eu posso estar enganado, mas eu creio que o que era para a igreja de Jerusalém ter feito? Saulo, nós vamos pedir alguém para te discipular, para te ajudar a entender que não é com discussões que vai fazer a coisa. Volta lá para os helenistas, se humilha, pede perdão, vamos trabalhar, vamos fazer a coisa do jeito certo. Mas não, é muito mais fácil resolver o problema despachando, cara. Cesareia era a cidade porto e Tarso era uma cidade muito longe. Agora escuta bem, eles levaram-o até Cesareia e depois colocaram no navio para Tarso. Saulo de Tarso, sua cidade é de Tarso, né? Temos boa notícia para você, Saulo. Nós compramos uma passagem de graça, nós estamos dando para você, para a sua cidade. Queridos, talvez Tarso não, tudo indica que nessa altura do campeonato não tinha uma igreja ainda em Tarso. Mais uma vez, jogando, desprezando. Então, mas Saulo, nós queremos te dar um presente aqui. Aqui está a passagem para Tarso. Só que tem um detalhe, Saulo, é só de ida. Misericórdia. Mais tarde, queridos, em Atos 11, Atos capítulo 11, antes de encerrar eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 11. No versículo 19 em diante, mostra como a igreja de Jesus chegou até Antioquia. E Antioquia foi a primeira igreja gentílica da história da igreja, que até lá era só samaritanos, que era uma mistura de judeu com gentios, ou judeus. Mas agora pela primeira vez, uma igreja só gentílica em Antioquia. Antioquia era uma das maiores cidades do Império Romano. E agora tinha uma igreja poderosa de gregos se levantando lá. Olha o que os apóstolos, eles tinham que mandar um judeu, escuta bem, porque na igreja de Jerusalém só tinha líderes judeus. Mas o judeu, normalmente, que não é convertido, e até alguns convertidos lá de Jerusalém tinham esse costume na época de ser um pouco preconceituosos contra os gentios. Eles não podiam mandar qualquer judeu, não. Eu creio que os apóstolos foram muito sábios e ouviram o Espírito Santo, porque olha que diz a Bíblia, versículo 22: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, o que ele fez? A primeira coisa que Barnabé chegou lá, para pastorear essa nova igreja, para cuidar dessa nova poderosa igreja que estava se levantando entre os gentios. A primeira coisa que ele fez, diz a Bíblia, ele teve olhos para ver algo. Ele viu o quê? A graça de Deus. Diga a graça de Deus. Se você for Barnabé, uma Barnabela, você tem que ver a graça de Deus na vida das pessoas. Nós temos que poder enxergar a graça. Ele poderia ter falado: eu sou de uma igreja enorme em Jerusalém. Historiadores, alguns deles acham que a igreja de Jerusalém chegou a ter 100 mil membros. Eu sou de uma mega igreja, e nós judeus sabemos fazer a coisa mais bem feita. Isso aqui é um bando de gentios. Eu vim ensinar algumas coisas para vocês. Não, ele chegou lá, se maravilhou.
que maravilha, eram novos convertidos não são perfeitos, é claro, mas ele viu a graça de Deus. E qual foi a reação dele? Diz a Bíblia, ele alegrou-se. Tem pessoas que até podem ver a graça de Deus na vida do novo convertido, mas em vez de se alegrar, fica com dor de cotovelo, não é verdade? É síndrome do irmão mais velho. Como que ele está dizendo, ele vai liderar um grupo? Ele nem conhece a Bíblia. Eu que estou na igreja há 25 anos, eu conheço a Bíblia. E é um bom fariseu também, que os fariseus conheciam muito a Bíblia, mas não conheciam o autor da Bíblia, não conheciam aquele que escreveu a Bíblia. E olha o resultado de Barnabé. Ele alegrou-se e exortava. No grego, essa palavra é nabeava, encorajava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Diga, muita gente se uniu ao Senhor. Feliz a igreja que tem pelo menos um Barnabé, porque aonde tem um Barnabé, muita gente vai se unir ao Senhor. Muita gente vai se unir ao Senhor. Feliz a célula, o grupo familiar que tem pelo menos um Barnabé ou uma Barnabela, porque aquele grupo vai crescer. Porque aonde tem um Barnabé, muita gente vai se unir ao Senhor. Melhor ainda se aquele grupo e se a igreja toda estiver cheio de Barnabés. E é isso que eu creio que Deus está fazendo, uma revolução no Brasil. Não é uma nova onda, não, é uma restauração de uma verdade bíblica. E essa restauração veio para ficar, ela vai revolucionar. E as igrejas, as maiores igrejas, eu creio, do Brasil, os maiores trabalhos de Deus no Brasil vão ser aquelas igrejas que cuidam bem das pessoas, que fecham a porta dos fundos, que sabem realmente levantar muitos Barnabés e Barnabelas em nome de Jesus. E ele estava no meio daquele avivamento. E olha o próximo versículo, queridos, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ai, meu Deus, eu sou tão admirador de Barnabé. No meio de um avivamento, ele era o pastor principal dessa igreja de Antioquia, debaixo do Espírito Santo. Um avivamento glorioso. Mas ele não esqueceu do amigo dele, Saulo. Então o que ele fez? Ele partiu para Tarso. Tarso não era tão perto de Antioquia, não. E ele foi. Viajou, deve ter deixado os auxiliares cuidando da igreja lá em Antioquia. E foi, até encontrar Saulo. A Bíblia dá de entender que ele teve que procurar Saulo. Eu posso estar enganado, mas eu creio que foi mais ou menos assim. Eu imagino que ele chegou na cidade de Tarso e perguntou: vocês conhecem um solteirão que trabalha fazendo tendas? Aí eles falaram: sim, ele mora na casa tal, na rua tal. Aí ele foi lá. Eu posso imaginar que dentro da casa, lá estava Saulo. Como eu disse, tudo indica que em Tarso, nessa altura do campeonato, não tinha igreja ainda. Saulo, mais uma vez, na minha opinião, era um candidato a desviar. Novo convertido, sem ninguém cuidar. Criança, bebê deixado a sós debaixo de uma árvore. Eu posso imaginar, o Saulo talvez estava sentado na cama, chorando, dizendo: Deus, aquela visão que eu tive do Senhor Jesus, na estrada de Damasco, aquilo era verdade mesmo?
o Senhor tem um plano mesmo para a minha vida. O Senhor falou comigo mesmo. Talvez foi só talvez o sol estava muito forte, eu não sei. Será que o Senhor falou comigo mesmo? Irmãos, quantos Saulos estão aí nas suas casas, que já receberam palavras proféticas, já tiveram visões, Deus os chamou, mas estão lá abandonados, chorando, desviados, rejeitados. E eu posso imaginar Saulo falando: Deus, o Senhor tem um plano grande para a minha vida mesmo? Porque todo lugar que eu vou sou rejeitado. Se o Senhor realmente tem esse plano, então faça alguma coisa. E ele ouve alguém bater na porta. Ele ouve a mãe dele dizer sim. E ele ouve uma voz estranhamente familiar. Faz alguma coisa tremer dentro dele. E essa voz diz: essa é a casa de Saulo? Sim. Ele está aí? Sim. Posso falar com ele? Diga para ele que é o amigo dele, Barnabé. Quando Saulo ouve Barnabé, Jerusalém a Tarsus é muito longe. Ele tem enxugado as lágrimas, saiu do quarto, Barnabé, e abraçou Barnabé. E Barnabé abraçou Saulo. Saulo sabia que foi o único homem que não havia o rejeitado quando a igreja estava o rejeitando. Eu posso imaginar que Saulo perguntou para Barnabé: Barnabé, o que você está fazendo aqui? Aqui, em Tarso. Imagino que Barnabé respondeu assim: Saulo, eu vim por uma razão somente. Eu vim aqui para procurar você. Para me procurar? Você veio só por causa de mim? Eu prometo, foi só por causa de você. Porque sabe o que, Saulo? Eu acredito nas visões que Deus tem te dado. Eu acredito que você vai ser um homem muito usado por Deus. Eu acredito que você ainda vai ser um homem muito usado. Quem sabe, até quem sabe, como o apóstolo Pedro lá de Jerusalém. Quem sabe, Saulo era um novo inconvertido, mas Barnabé acreditou nele. Barnabé acreditou nele. Mas Barnabé, eu não posso voltar. Você sempre me ajudou, você sempre foi tão amoroso, Barnabé. Mas eu sou problemático, você sabe disso. Não posso voltar para Jerusalém, o negócio lá, os irmãos não me aceitam. Eu não estou mais em Jerusalém, Saulo. Eu estou em Antioquia. Você está fazendo o que em Antioquia? Rapaz, você tinha que ver o avivamento que Deus está fazendo lá. Está convertendo muita gente. Que lindo, Barnabé. Mas não posso ir lá, que eu vou dar problema para lá também. Eu vou causar problema. Não vou não. Saulo, vem comigo. Eu que sou o pastor titular agora, eu prometo que não vai acontecer nenhum problema. Eu vou trabalhar com você. Eu acredito em você. Mas onde eu vou morar? Você mora comigo, rapaz. O que eu vou vestir? Você veste minha roupa se quiser, mas vamos. E ele convenceu Saulo para ir com ele. E por 1 ano ele discipulou Saulo. Se não fosse pelo Barnabé, nós nunca teríamos tido o grande apóstolo Paulo. E eu quero te desafiar. Quantos Gildos estão aí? Mesmo que IBGE diz que eles nunca vão voltar, eu quero dizer, eu sei que o pastor Carlos Alberto e todos vocês concordam em fé comigo, o IBGE está errado, eles vão voltar. Eles vão voltar, porque Deus está levantando uma nova raça. Cristãos que vão atrás, cristãos que vão pagar o preço. Quantos Saulos estão aí chorando pelos cantos, começando a desacreditar do chamado de Deus na vida deles. Mas eu quero dizer uma coisa: esses Saulos vão se tornar grandes apóstolos Paulos. Esses Gildos desviados profissionais vão se tornar grandes pastores e líderes. Eu declaro isso em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. O Gildo chega para mim, ele me abraça, e toda hora vem lágrimas para os olhos dele. Ele começa a chorar. Ele diz: Eibe, meu pastor querido Eibe, obrigado por ter acreditado em mim quando ninguém acreditou. Obrigado por perseverar em ir atrás de mim. Obrigado, Eibe, obrigado. E eu declaro, eu já vejo não só você, mas os membros da sua igreja se espalhando como Barnabés e Barnabelas, e eu vejo esses 30, 40 desviados todos voltando para Jesus. Eu vejo pelo olho da fé. As maiores igrejas no Brasil vão ser as igrejas que aprenderam a fechar a porta dos fundos, a soldar as portas dos fundos, e conquistar os Gildos e os Saulos da vida, até que eles se transformem em grandes apóstolos Paulos. Amém e amém. Fiquem em pé, por favor. Aleluia, aleluia. Repita essa oração comigo, por favor. Diga: Senhor Jesus, faça de mim um Barnabé. Faça dos membros da igreja que eu pastoreio poderosos Barnabés e Barnabelas. Senhor, nos dê o amor, a paciência, a perseverança e a fé viva de acreditar naqueles em que ninguém acredita, de amar e restaurar os problemáticos e ver os Saulos se transformando em grandes apóstolos Paulos. Eu recebo, a partir de hoje, eu tenho um novo nome. O meu nome é Barnabé, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia.